Queridos, vamos abrir a palavra de Deus em Atos. Atos, capítulo 16. Nós leremos apenas o verso 31. Mas eu vou pedir a você, mantenha a sua Bíblia aberta. Não feche a sua Bíblia. Nós vamos trabalhar em cima de outros versículos também. Então, mantenha a sua Bíblia aberta. Atos, capítulo 16, verso 31. Diz assim a palavra de Deus: responderam-lhe: crê no Senhor Jesus e serás salvo tu e a tua casa. Feche seus olhos. Se você puder e quiser, põe a mão no seu coração e fala assim: Deus, fala comigo nessa noite. Deus, nós estamos aqui nessa noite, Pai, totalmente dependentes do Senhor, e pedimos ao Senhor, meu Deus, que o Senhor possa falar ao nosso coração. Nós repreendemos desse ambiente todo espírito contrário ao Espírito do Senhor. E toda mente, meu Deus, nessa noite esteja ativa a mente de Jesus Cristo, para que possamos ouvir e para que possamos entender e possamos também praticar tudo que for falado nessa noite. Em nome de Jesus, amém. Amém, queridos. Crê no Senhor Jesus, será salvo tu e a tua casa. Eu estava lendo esse versículo e estava olhando, que tarefa difícil. E Paulo e Silas ali, quando eles estavam presos, e o carcereiro de repente vê e as prisões estavam abertas, e ele tenta se matar, e Paulo diz assim: espera, nós estamos aqui. Não precisa tirar a sua vida, não precisa fazer mal a você. Nós todos estamos aí. Mas eu preciso, aí a Bíblia diz, ele se inclina a Paulo e diz assim: eu preciso fazer para ser salvo. Aí Paulo dá uma palavra para esse carcereiro e aparentemente parece ser bastante simples. Crê no Senhor Jesus, será salvo. Pronto, ele podia ter parado aí. Mas ele dá um pouco mais. Ele dá uma responsabilidade a esse carcereiro. Ele fala assim: a salvação não é só para você. Quando nós aceitamos a Cristo, nós não podemos ter Cristo apenas para a gente. Nós precisamos levar Cristo aos nossos. Os nossos precisam ser alcançados através da nossa vida. Então ele diz assim: crê no Senhor Jesus, será salvo tu e a tua casa. Então esse carcereiro saiu dali com uma responsabilidade de alcançar os da sua casa. Mas esse carcereiro, ele não teria êxito em sua casa se ele continuasse com a mesma vida, o mesmo procedimento, uma mesma forma de agir, e ele tinha antes de ouvir essa palavra de Paulo, dizendo: creia no Senhor Jesus, será salvo tu e a tua casa. Se o procedimento dele fosse o mesmo, certamente ele não alcançaria os seus. Então essa palavra de hoje, quando eu estava lendo esse texto, uma palavra onde Deus assim, falou muito ao meu coração e ardeu no meu coração. É uma palavra mais para você e eu, que somos servos de Deus, conhecemos a Bíblia. Nós estamos vivendo num mundo, numa época onde o ter tem se tornado às vezes muito mais importante que o ser. São pais e às vezes um sai de casa às 6h da manhã, o outro sai 10h, horários de trabalho diferentes. Aí um chega às 5, 6 horas da tarde, o outro chega às 10, 11 horas da noite, quase não se veem, preocupados com ter. O tempo vai se passando, às vezes 10 anos, 15 anos se passam, e eles se encontram, sentam e falam assim: olha, nós chegamos ao nosso objetivo. Nós conseguimos constituir esses e esses bens, conseguimos adquirir esse e esse patrimônio, mas um olha para o outro e fala assim: mas eu já não te conheço mais, você é um estranho para mim. Porque nós estamos preocupados muito com ter, e temos deixado de lado o ser presente na reunião de um filho, uma apresentação de um filho na escola,
Às vezes um pai, uma mãe não tem tempo, não consegue ir. Eu sei a realidade de muitos, e trabalham em empresas, tem um horário, e por mais que queira, às vezes não consegue ir, e está trabalhando. Mas tem a realidade de muitos, e podem estar presentes em uma reunião de um filho, em uma apresentação teatral na escola, e faz pouco caso disso. E esse texto, ele diz assim para mim e para você, Acereiro, ele tinha que deixar um pouco de lado o ter, e passar a ser mais presente na sua casa, mais presente nos seus, para que a sua família fosse alcançada, através da vida dele, através de um testemunho, de uma mudança de vida dele. É possível? Sim, é possível. E quando Deus disse, vá, seja salvo tu e tua casa, Deus está dizendo assim, ali Paulo falou para ele, Deus usando Paulo, e está dizendo, olha, seja diferente, alcance os seus, é responsabilidade nossa. É responsabilidade nossa alcançar os nossos. Família, pai, mãe, marido, esposa, filho, família. Família é projeto de Deus. Eu quero dizer para você, nessa noite que me ouve, seja aí na igreja, ou seja aí na internet, e a sua responsabilidade, existe sim uma responsabilidade sua para com os seus, ela é grande, mas ela é possível. É possível. Paulo escrevendo a Timóteo, no 1 Timóteo, capítulo 5, versículo 8, Paulo diz assim, ora, se alguém não tem cuidado dos seus, e especialmente dos da própria casa, tem negado a fé, e é pior, e o descrente. A Bíblia compara ele e não tem cuidado dos seus, pior, e um descrente. A Bíblia diz que se você não tem tempo para os seus, se você não tem um exemplo de vida, se você não tem um exemplo para seu filho, sua filha, para sua esposa, seu marido, era te copiar, era ter esse Deus que você tem, essa mudança que houve na sua vida, eles irão também descobrir que mudança é essa, irei para eles. Se nós não cuidamos primeiro dos nossos, a Bíblia diz que nós somos pior e o descrente. Às vezes nós andamos pedindo, pastor, ora por mim, ora para o meu pai, ora para minha mãe, ora para o meu filho, ora para minha esposa, está difícil, ora pelo meu marido, está difícil. Seja você o primeiro a orar pelo seu. Seja primeiro você, pelo seu esposo, pelo seu filho, pelo seu marido. Seja você o primeiro a cuidar dos da sua própria casa. E Deus pode fazer uma linda história, uma mudança radical na sua família, por amor a você. A Bíblia diz que Deus cuida dos nossos por amor, e Ele tem a nós, e somos servos, quando nós somos verdadeiramente servos de Deus. Lembra da história de Salomão? Salomão desobedeceu a Deus quando Deus disse assim, olha, não buscai mulheres estrangeiras, não mexa com outras mulheres no povo de Israel, não. E Salomão teve 1000 mulheres, 700 princesas, 300 concubinas, criasse muitas alianças com aqueles povos e trazendo muitos deuses estranhos ali para a sua terra. Mas em 1 Reis, capítulo 11, versículo 12, 1 Reis, capítulo 11, versículo 12, Deus fala com Salomão, por amor a teu pai, Davi, meu servo, eu não vou tomar o reinado da sua mão. Eu não vou tomar o reinado da sua mão por amor a teu pai, Davi, meu servo. Tomarei do teu filho, deixarei apenas uma tribo. Está lá no versículo 13. Mas por amor a Davi, eu não tomarei o reinado da tua mão. Esse texto está dizendo para mim e para você, se nós tivermos um amor verdadeiro a Deus, um amor genuíno a Deus, se nós formos fiéis ao Senhor,
Deus cuidará da nossa família, por amor a você. Às vezes, por amor a você, Deus vai cuidar do seu filho e hoje está aí no mundão. Por amor a você. Ele não merece. Mas por amor a você, Deus vai resgatar o seu filho, o seu marido, sua esposa. Deus vai fazer um novo casamento, uma nova história na sua família, por amor a você. Seja fiel. Decida quem você é. Saia de cima do muro e decida quem você é. A Bíblia em Apocalipse, Deus diz que Deus está a ponto de vomitar do crente morno. Decida, seja um servo, um crente fiel ao Senhor. E por amor a você, Deus vai alcançar seu pai, sua mãe, seus filhos, por amor a você. Então não brinque de vir na igreja. Não brinque de ser servo. Seja um servo verdadeiro. A Bíblia diz, e por amor a Davi, e Deus cuidou de Salomão, não tomando o reinado das mãos dele. Ele pisou na bola. Ele trouxe muitos deuses para a terra e pisou na bola. Mas Deus disse assim, o Salomão, você pisou na bola, mas por amor a teu pai, eu vou te manter aí nesse reinado. Por amor a teu pai. Então você, pai, você, mãe, e tem chorado por seu filho, continue clamando, continue buscando, sim, continue jejuando, mas seja fiel ao seu Deus, independente desse momento do que está acontecendo com seus filhos. E Deus possa olhar para você e dizer assim, um homem justo, uma mulher justa, um homem me ama, uma mulher e me ama. Seja fiel aos propósitos de Deus na sua vida. Você vai ver, eles vão se cumprir na vida da sua família, na vida do teu filho, na vida da tua filha, por amor a você. Eu vi um testemunho, tem um testemunho no YouTube, de um pastor hoje, ex-homossexual, ex-travesti, nas ruas de São Paulo. E ele conta no seu testemunho, ele era filho de um pastor da Assembleia de Deus. E sempre que o seu pai ia buscá-lo nas madrugadas, nas ruas de São Paulo, ele entrava ali vestido de um carro ali de travesti. O pai dele segurava na mão dele, dava um beijo na mão e falava assim, meu filho, você ainda vai ser um grande pregador do Evangelho. Porque eu não te criei para o mundo, eu te criei para Deus. E ele fala, e sempre o pai dele ia buscar, o pai fazia isso, beijava a mão e falava, você vai ser um grande pregador do Evangelho. Não desista dos seus. Não desista dos seus. Esse pai não abandonou o ministério. Esse pai, esse pastor, ele continuou no ministério, ele continuou no trabalho, ele continuou na obra de Deus e não parou de pagar um preço para o seu filho. Mas por amor a ele, Deus alcançou o filho dele. Hoje o filho dele também é um pastor. Por amor a ele. Deus cumprirá umas promessas na família, porque simplesmente família é projeto de Deus. Então você possa falar assim, os meus não vão se perder, por amor a mim, porque eu sou fiel a Deus. Seja fiel ao Senhor, seja fiel a Deus e você vai ver famílias sendo salvas. Alguns exemplos de famílias na Bíblia nós podemos falar nessa noite, como por exemplo, a família de Noé. A família de Noé foi toda alcançada. Deus mandou Noé construir uma arca, não foi fácil, porque Noé não sabia o que era uma arca, nunca tinha visto uma arca na vida dele, mas Deus mandou e com certeza o Espírito Santo estava ali o tempo todo soprando no ouvido de Noé, a da medida, a da parte, a da etapa, e a arca ficou pronta. E no final, Noé teve o prazer, Noé teve a alegria de estar na porta dizendo assim, entra meu filho,
Entra, meu filho. Ei, minha esposa. Entra, minha esposa. Seja bem-vinda. Noé foi fiel a Deus. E Deus salvou toda a sua família pela fidelidade de Noé. Lá em Gênesis capítulo 7, versículo 1 fala sobre isso. Disse o Senhor a Noé: entra na arca, tu e toda a tua família, toda a tua casa, toda a tua família entra na arca, porque reconheço e tem sido justo diante de mim no meio dessa geração perversa. A geração não era das melhores, mas de hoje também, a de hoje não é das melhores. Mas Noé, ao invés de se acostumar e dizer não tem nada a ver, e está deixando ela podridão entrando na sua casa, entrando na sua vida, não, Noé se manteve firme e justo. Firme e justo. E quem estava fora da arca simplesmente morreu, estava perdido. Porque a salvação existia dentro da arca. E havia um dilúvio. Todos que estivessem fora morreriam. Meu irmão, hoje essa arca quem representa essa arca hoje é o nosso Senhor Jesus Cristo. Fora de Jesus, totalmente perdido. Se mantenha justo e fiel ao Senhor. E você vai ter esse prazer de dizer: meu filho, entra, meu filho. Vem para o lado de Jesus, vem. Vem, minha filha, para o lado de Jesus. E você vai ver Deus derramando bênçãos e mais bênçãos sobre a sua família. Porque você não se conformou com este século. Transformai-vos pela renovação da vossa mente. Não vos conformeis com este século. E muitos de nós temos nos conformado. Em cima daquele não tem nada a ver. Ah, isso não tem nada a ver. Cuidado, meu irmão. Cuidado, onde não tem nada a ver. Se está fora da Bíblia, se está fora do contexto, se está fora do que Deus determinou para a sua família, para a sua vida, não deixe entrar no seu lar, não. Não deixe entrar na sua casa. Cuidado com o jeitinho brasileiro. Não deixe entrar. É ver outra família e Deus atuou na vida dele, e através da vida dele salvou os seus, a família de Ló. Deus ia destruir Sodoma e Gomorra. E ali diz: e 2 anjos foram até a cidade, Ló tirou eles da praça, hospedou-os na sua casa. E houve um momento, e todos da cidade foram até a porta da casa de Ló, querendo que Ló botasse aqueles homens para fora, para eles abusarem daqueles homens. E Ló se manteve firme e falou: não, ofereceu até suas filhas, eu tenho 2 filhas virgens, façam dela o que vocês quiserem. E os anjos vêm, e eles tentam pegar Ló também, os anjos vêm e puxam Ló para dentro de casa, cerca todo aquele povo, eles não conseguiram mais achar ela à porta, e por amor a Ló, Deus salva a sua família. Os anjos seguram na mão de Ló e falam assim: vamos sair. Pega na mão de Ló, pega na mão da esposa, pega na mão das filhas, e vai sair todo mundo, e vai saindo, mas tinha uma ordem: não olhe para trás. A mulher de Ló desobedeceu, isso foi problema dela, virou uma estátua de sal, e estátua de sal é muito sal, e muito sal dá pressão alta. Então não vamos nem entrar nesse detalhe, não. Mas nós temos que aprender a obedecer ao nosso Deus. E nós vamos ver toda a nossa família salva, se nós formos fiéis ao Senhor. Gênesis 19:16 conta essa história. Eu falei de Ló. Como, porém, se demorasse, pegaram-lhe os homens pela mão, a ele, a sua mulher, suas 2 filhas, sendo-lhe o Senhor misericordioso, e o tiraram e o puseram fora da cidade. O versículo 29 diz assim: ao tempo e destruía as cidades da campina, lembrou-se Deus de Abraão, e tirou a Ló do meio das ruínas, e subverteu as cidades que Ló habitara. Olha, e bênção. Quando a gente é fiel a Deus, não é só nosso pai, nossa mãe que estão dentro da nossa casa, não. Até os parentes, a família toda. Olha, e Ló, sobrinho.
Ló também foi salvo. A Bíblia diz, e Deus lembrou-se de Abraão, e por amor a Abraão, o pai da fé, pela fidelidade de Abraão, Deus alcançou Ló e sua família e tirou-os dali, de uma cidade que estava sendo totalmente destruída. Mas aí você fala assim, nossa, Sidney, mas você está falando de Abraão, pai da fé, você está falando de Noé, também um homem de Deus, mas você não me conhece. Você não conhece a minha história, você não conhece o meu passado me condena. Você não sabe o que eu já fiz na vida. Olha, Romanos diz que as coisas velhas já passaram e tudo se fez novo. Se você hoje decidir, se você hoje olhar a Cristo como Senhor e Salvador da sua vida, pode ter certeza, independente do que você já fez, independente de quem você já foi, Deus vai usar você para a salvação de toda a sua casa. É um exemplo? Josué capítulo 6, versículo 22 e 23, fala da Raabe, a prostituta Raabe. Diz que 2 espias entram na terra, lá de Jericó, e Josué mandou para poder destruir, ver a terra para poder ser destruída depois, e Raabe usa óleo em sua casa. Quando os soldados vêm até a casa de Raabe, procurando eles, Raabe diz, não, já foram embora, Raabe tinha escondido. Aí Raabe se posiciona, e Raabe reconheceu, existe um Deus, Raabe disse, existe um Deus, nós sabemos, eu creio, o seu Deus é poderoso, eu creio, na hora que o seu Deus vier e essas muralhas vão ao chão, toda a cidade será destruída, mas Raabe se posiciona pedindo a eles misericórdia, e não só a salvasse, mas e também salvasse a sua família. Raabe se posiciona para que a sua família também fosse salva. Então disse Josué aos 2 homens espiar a terra. Josué 6, versículo 22 e 23. Entrai na casa da mulher prostituta e tirai-a de lá, como tudo quanto tiver, como lhes juraste. Então entraram os jovens, os espias, e tiraram Raabe, e seu pai, e sua mãe, e seus irmãos, e tudo quanto tinha. Tiraram também toda a sua parentela e os amparam fora do arraial de Israel. Uma prostituta. Mas quando ela foi à casa de seu pai para conversar com seu pai, já era uma nova mulher. Ela tinha tido um encontro com Deus. Já não era mais a prostituta Raabe. Talvez seus pais não iam dar ouvido à prostituta Raabe. Mas quando chegou lá uma nova criatura, ela reconheceu o que Deus poderia fazer por ela e através da vida dela com a sua família. Ela conversa com o pai, conversa com a mãe, conversa com seus irmãos, e eles acreditaram nela. Por quê? Já era uma nova criatura. Às vezes, os da nossa casa não têm acreditado em nós, porque não vê nenhuma mudança na gente. Às vezes a gente tem vivido uma vida e está no mundão ou está na igreja, não faz diferença. Às vezes a gente vive uma vida e seja não cristão ou cristão, para quem está do lado de fora e está vendo, não está vendo nenhuma diferença. Como é que nós vamos trazer os nossos para dentro da nossa casa? É um grande desafio. Foi um grande desafio para Raabe. Raabe, vá lá e traga o seu pai, a sua mãe e os seus irmãos para dentro de sua casa. Se ela fosse a mesma pessoa, certamente eles não viriam. Mas eles puderam ver em Raabe uma nova mulher. Seu filho tem visto em você, ou sua filha? O seu marido tem visto em você um novo homem? Uma nova mulher? Sua esposa tem visto em você, marido, um novo homem? Esposa, seu marido tem visto em você uma nova mulher, uma nova criatura? Filhos, vocês me ouvem aí, filhos? Seu pai, e você tem orado para seu pai vir para a igreja, mas seu pai tem visto em você um novo jovem, um novo adolescente, uma nova criatura? Porque nós vamos trazer os nossos para a nossa casa quando nós tivermos uma mudança, e só
Jesus pode fazer na nossa vida. Essa mudança ela é natural. As pessoas vão perceber naturalmente. Naturalmente. Nossa, eu conheci o fulano e conheço agora. Não tem nada a ver com ele eu conhecia antes. Hoje é uma nova pessoa. É um novo homem. Uma nova mulher. Ei, se esforce para trazer a sua família para dentro de sua casa. Se esforce. Mas para isso você vai ter que dizer uns nãos para você mesmo. Para isso você vai ter que dizer uns nãos para você mesmo. Algo precisa acontecer na sua vida de uma mudança radical para que você possa alcançar os seus. Assim, você está dizendo então, e basta eu vir para a igreja e os meus já são salvos. Não é bem assim. E existia um homem aonde pagou um preço. A família de Noé foi salva por Noé. A família de Ló, através da vida de Ló e da vida de Abraão. A família de Raabe, através de Raabe. Mas houve uma salvação física. Mas eles puderam presenciar uma ação direta do Deus vivo na vida de cada um deles, do sobrenatural, do que aconteceu. Todos eles. Ali eles tiveram a oportunidade de entregar a sua vida a Cristo. Você, querido, tem que ser uma porta de salvação para a sua família. Você tem que ser uma porta de salvação para a sua família. Mas para isso você precisa se posicionar, e mudança radical. Você precisa dizer quem você é. Lembra de Josué? Josué, ele precisou se posicionar ali diante do povo. Josué, capítulo 24, versículo 15. Olha o que diz a palavra de Deus. Porém, se vos parece mal servir ao Senhor, olhei hoje em servais. Se aos deuses em serviram vossos pais, e estavam da além do Eufrates, ou aos deuses dos amorreus em cuja terra habitais. Uma coisa eu tenho certeza. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Às vezes você tem frequentado a igreja há anos, mas até hoje você não decidiu quem você é. Você tem deixado os deuses entrar na sua casa, através das suas atitudes, através das coisas que você vê, através dos negócios que você tem feito. Você tem deixado. Isso, olhei hoje em servais, para ou nada a ver. Orre desse nada a ver. Josué estava dizendo aí para o povo, era assim, olha, eu conheço o Deus verdadeiro e eu não mudo, eu não vou me adequar à forma desse mundo. Eu não vou me adequar à forma e a sociedade tem ditado, não. Agora você seja, só você sabe que você vai olhar exatamente o que você está plantando hoje. Você vai olhar o que você está plantando. Às vezes você vai fazer uma festinha dentro de casa, enche de bebida dentro de casa, música mundana. Isso olhei hoje em servais, se é aos deuses ou se é ao Deus verdadeiro. Mas isso olhei hoje em servais, porque você não vai trazer a sua família para dentro de sua casa enquanto você não decidir a quem você vai servir. Decida. Se você quer ver salvação dentro da sua casa, seja o primeiro a ser salvo. Só um salvo consegue dar a direção certa para outra pessoa. Eu não posso dar a direção se eu não sei qual é a direção. Eu não posso mostrar o caminho se eu não sei qual é o caminho. Eu não posso mostrar como é o caminho se eu não estou no caminho. Então, para você mostrar a salvação, primeiro você precisa ser salvo. Eu não posso mostrar um caminho, eu não conheço. Primeiro eu. É o título da minha mensagem hoje. Primeiro eu, depois os meus. Primeiro eu, depois os meus. Às vezes eu estou preocupado com a salvação do meu pai, da minha mãe, do meu irmão, do meu tio, do meu bisavô, e eu mesmo ainda não sou salvo. Eu mesmo ainda não sou salvo. Como é que eu vou
ser exemplo para alguém, eu vou mostrar Cristo na minha vida se eu mesmo ainda não o tenho. Ou pelo menos eu tenho vivido como se não tivesse. Primeiro eu, depois os meus. Primeiro você precisa ser salvo, e depois os outros sejam salvos através da sua vida. Mas às vezes você está totalmente perdido. Às vezes você até frequenta a igreja há anos, mas você está totalmente perdido, você não se decidiu. Meu amigo, você já viu um perdido e conduzir alguém em um caminho? Se ele está perdido, ele não sabe nem para ele. Como é que você vai ensinar o caminho se você está perdido, se nem você conhece? Primeiro você, depois os seus. Imagine você estar viajando, passa em uma cidade, encontra alguém ali na rua, e você vai pedir uma informação de onde fica tal coisa, e a pessoa está perdida igual você. Ele não tem como te mostrar o caminho, ele não tem como te ensinar o caminho, ele mesmo não tem, ele mesmo não sabe. E às vezes a gente está perdido dentro da nossa casa, perdido da nossa família, perdido de como agir, perdido de como se comportar, perdido de como fazer, e a gente mesmo ainda está perdido. Se posicione. Se posicione. Nós vimos aí servos e servas que se posicionaram e tiveram um milagre dentro de sua casa. Sua família sendo salva através dele, através dela. Mas eles precisaram primeiro, eles precisaram se posicionar. Precisaram se posicionar. Nós precisamos ser um farol, nós precisamos iluminar a luz de Cristo. Nós precisamos iluminar a voz de Cristo, e por amor a você. Se posicione, e por amor a você, Deus vai restaurar o seu casamento. Por amor a você, Deus vai restaurar o seu filho. A ele, a ela, e saiu, e está lá no mundão, está desviado. E às vezes você fala assim, não tem mais jeito. Olha, por amor a você, Deus pode trazê-lo de volta para os pés do Senhor. Por amor a você, mas se posicione. E você possa sair daqui nessa noite com isso no coração. Primeiro eu, depois os meus. A gente alcançar os meus, mas eu mesmo ainda não fui alcançado. Então, você possa se posicionar e sair daqui nessa noite assim, primeiro eu, depois os meus. Tenho certeza que o Espírito Santo falou ao seu coração. Você precisa mudar. Você precisa deixar de lado. Para que você seja um servo, uma serva genuína. Um servo, uma serva fiel ao Senhor. Aí você vai ver os milagres de Deus acontecendo dentro da sua casa. Por amor a você. Por amor a você. Não abra mão disso, não. Não abra mão. Não abra mão dos seus para o inimigo. Não abra mão. Mas primeiro, conserte a você. Você primeiro se decida diante do Senhor. E você nessa noite pode dizer, Deus, eu preciso mudar nisso. E o Espírito Santo está na sua vida. Mas primeiro você. Primeiro você. Tenha isso na sua mente hoje. Primeiro eu, depois os meus. Feche seus olhos, vamos orar. Pai, nós te louvamos, Deus, pela ministração da Tua palavra. Eu sei, meu Deus, o quanto o Espírito Santo do Senhor falou nessa noite. Ele falou ao meu de uma forma tremenda. Tantas coisas eu preciso mudar. Meu Deus, o Senhor continue, meu Pai, trabalhando na vida e no coração de cada um que ouviu essa mensagem. Eles possam dizer, não, eu preciso mudar nisso para poder alcançar o meu filho. Eu preciso mudar nisso para poder alcançar meu esposo, minha esposa. E vai o Senhor, é o Espírito Santo, não é a gente. Mas nós precisamos ser a Bíblia e eles leem. Eles vão enxergar Jesus na gente, quando a gente for uma Bíblia viva dentro da nossa casa. Quando a gente for a Bíblia e eles leem. Quando eles olharem para a gente, lê a Bíblia, lê Jesus através da nossa vida, o próprio Jesus tocará em seus corações e haverá mudança de vida. Mas primeiro nós precisamos dessa mudança na nossa vida. Nós precisamos, Deus. Precisamos, nos ajuda, nos ajuda. Eu sei que não é fácil para muitos, mas o Senhor possa estar presente ali ajudando,
na luta de cada um, para que possamos, Deus, estar cada vez mais próximos do Senhor, para que a nossa família seja alcançada pelo Senhor. Primeiro eu, depois os meus. Louvado seja o teu nome, em nome de Jesus. Amém.